Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Você já parou para pensar no conceito de tempo? A gente tem aí alguns textos que falam do tempo, muitas músicas que falam do tempo, e tempo é uma coisa interessante, né? Se divide em segundos, minutos, horas, dias, dias do mês, dias da semana, anos. Quando a gente vê, passou. E às vezes a gente não percebeu. A vida da gente ela é dividida com essa questão de tempo, de temporalidade, né? A data do nascimento, a data do casamento, quando eu estava na escola, o que eu fiz em determinado ano. Então, tempo é um conceito do ser humano ligado ao dia e noite, né? A este período que clareia e escurece e que precisou ser marcado, né, para se ter uma noção. O tempo é uma questão difícil até da gente perceber, além dos dias e da semana, da produtividade daquilo que a gente faz. Quem trabalha em serviço que tem produção, que tem número, divide nas horas de quantas coisas foram feitas naquele tempo. Quando eu costurava, a gente dividia assim, quantas barras de vestido eu consigo fazer em uma hora. Então virava uma competição, né? Eu tô contando lá quantas peças eu fiz, ou quantas peças você consegue fazer completa até o final do dia, dependendo do tipo, né? A gente costurou calça plástica um tempo, e aí a quantos elásticos você consegue pôr, né? Quantos forros você costura, é medido o tempo todo, e a gente divide isso. A velocidade do carro, né? 80 km por hora, 60 km por hora, 50 km por hora, e assim vai fatiando. No nosso dia a dia, além das coisas que a gente faz, né, amanhecer, fazer as atividades do dia, ir trabalhar tantas horas por dia, de tal hora a tal hora, tem uma questão do investimento que a gente faz em cada coisa. E eu digo para vocês que tempo é a coisa mais difícil da gente doar, seja para a gente ou seja para os outros. Eu tenho muito esse sentimento, esse desejo, esse anseio de fazer coisas. Então, se eu tiver simplesmente sentada em algum lugar, que seja fazer um joguinho de celular, eu já me cobro, né? Se eu tiver no momento de lazer, eu me cobro. Ai, deveria estar fazendo aquela coisa, né? De neurótico mesmo. Deveria estar limpando o azulejo da cozinha que está sujo. Deveria estar lavando o banheiro. Doente, então, eu tive um período aí que eu fiquei uma semana muito ruim, uma gripe muito forte, que parecia os sintomas do coronavírus, então, né, tive que ficar em casa, ficar de repouso, e aí eu ficava sentada assistindo televisão com uma sensação de que tô perdendo tempo, né, não tô fazendo nada, mesmo que eu tô em repouso para me recuperar, uma questão de saúde, necessidade, mas o meu sentimento interno é preciso fazer alguma coisa. Aí desandei a fazer crochê, né, porque eu não consigo só assistir televisão. Não adianta você dizer assim, você está assistindo televisão, você está investindo em alguma coisa, está prestando atenção na informação. Não, eu geralmente estou fazendo crochê, estou fazendo alguma outra coisa junto, né, por causa dessa neurose de tempo. E aí, às vezes, é difícil parar, né? A minha neta veio esses dias em casa e ela queria jogar. E eu tô lá fazendo meu crochê, né, televisão ligada, os filhos e o genro conversando e eu, né, vamos brincar? Aí eu respirei fundo e falei, não, ela tá certa, né? Tem pouco tempo, esse período de pandemia e tem menos ainda, quase não vem em casa, a gente fica de longe, então vamos sentar. E abrimos o colchonete que a gente tem, abrimos o jogo e fomos jogar, que é a forma de eu dedicar um tempo para ela. Porque é mais fácil ligar a televisão, é mais fácil dar o tablet, é mais fácil assistir um desenho junto, né? Do que sentar para brincar, para doar este tempo, dar atenção. E muitos voluntários chegavam para mim nos serviços que eu gerenciava e falavam assim, eu quero ser voluntário, o que vocês precisam? No centro de acolhida, que a gente tinha mais gente para trabalhar, né? O pessoal procurava muito, até porque era numa área central da cidade, as pessoas tinham facilidade de locomoção, então eu quero dar uma parte do meu tempo, né? Quero vir aqui.
Às vezes eu falava assim, olha, você tem tempo e paciência para ouvir? Porque os nossos usuários, às vezes, eles só querem conversar, só querem contar alguma coisa da vida deles e, às vezes, os funcionários não têm tempo para isso, porque a gente tem tarefas a cumprir, né? E se você ficar lá sentado, batendo papo, o outro vai olhar assim e falar, em vez de trabalhar, tá lá. Porque não é nem considerado um trabalho, né? Você está sentado conversando, parece que você está perdendo tempo, gastando tempo em outra coisa e não na produção que deveria ser. Então, o nosso olhar também já está contaminado. E eu falava para o voluntário, tem tempo, poucos tinham esta sensibilidade, essa disponibilidade para dar tempo, para ouvir. Eles queriam ir para a cozinha descascar batata, preferia, né? Porque sentia que estava produzindo alguma coisa. Eu descasquei 1 quilo de batata. Aí eu conversei com uma pessoa. Conversou? Você foi lá para conversar? Sim. E a gente vê a importância desta conversa, desse tempo, de dedicar um tempo a isso, quando a gente pensa nos profissionais de psicologia, de psiquiatria, principalmente de psicologia, de fazer terapia. O quanto é necessário? Você vai lá no terapeuta, no psicólogo, para falar aquelas coisas que você normalmente não conversa com ninguém. Né? E aí, conforme você vai falando, porque eu também já fiz terapia, aí as coisas vão aflorando. Falo, peraí, eu não parei para pensar nisso, aí eu estou aqui contando e eu estou pensando, eu estou elaborando, isso é necessário, é importante. E às vezes a gente não tem no dia a dia uma pessoa que a gente possa sentar e conversar, porque fica com essa sensação de perdendo tempo, não fazendo nada. Só que é necessário. E para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é mais necessário ainda. Eles estão sem referência de família, sem referência de amigos, com as suas angústias ali todas guardadas, né? Às vezes virando agressividade, sem conseguir colocar suas angústias, suas histórias, sem poder relembrar. Porque quando a gente para falar das nossas histórias passadas ou para ouvir as histórias, a gente revisita aquele lugar. Se você está ouvindo de outra pessoa uma história dela, você vai buscando em você semelhanças, similaridades, histórias parecidas, ou até, puxa, minha história foi assim, eu gostaria que tivesse sido desse jeito, ou vice-versa, né? Que bom que a minha história não foi. Mas você vai reelaborando aquilo que você tem. Então, ter tempo para conversa, ter tempo para escuta, ter tempo para doar para o outro, para sentar e simplesmente brincar com as crianças, né? Precisa ter este tempo. E a gente precisa aprender a administrar melhor esse tempo. Porque é muito comum também aquilo, não tenho tempo, não fiz porque não tive tempo, não tenho tempo para isso, e tem até uma frase que diz, se você quer que uma coisa seja feita, peça para uma pessoa ocupada, porque ela vai dar um jeitinho de encaixar. Uma pessoa desocupada normalmente diz que não dá tempo de fazer. É uma noção de tempo também, para a gente refletir, para discutir, mas para pensar a respeito. Então, eu acho que tempo, hoje, na nossa sociedade, é a coisa mais difícil de se doar. A gente está numa dinâmica de vida de fazer, de produzir, de ter um produto final para mostrar. E a conversa, o investimento nas relações é um tempo que parece que é desperdiçado, mas que não é. É extremamente necessário. Por isso que todas as pessoas deveriam fazer terapia. Se a gente não consegue fazer a terapia com psicólogo, com terapeuta, com outra pessoa, sabe? O sentar e tomar um café, tomar um chá junto e conversar, isso é que dá sanidade mental para a gente. Então, tempo é um conceito complicado, difícil de explicar, essa divisão, né? E mais difícil ainda de doar. Às vezes para si mesmo, né? Sentar e hoje eu vou assistir televisão, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ler um livro, mas estou fazendo alguma coisa, mas é meu. É um tempo que eu estou dedicando para mim. E às vezes a gente não consegue ter um tempo próprio para se dedicar. E o tempo para o outro. E esse tempo para o outro tem que ser com escuta. Não adianta eu sentar com a minha neta para jogar e não prestar atenção nela. Não dedicar meu tempo e meu foco de atenção para aquilo que eu estou fazendo. Eu vou perder a oportunidade. E ela vai se aborrecer e vai embora, vai procurar outra coisa para fazer ou outra pessoa que dê tempo para ela. Os nossos usuários do serviço de assistência precisam também desse olhar, desse tempo, que pode ser coletivo numa roda de conversa, que pode ser individual, que às vezes precisa ser
individual, né, mas que a gente precisa estar atento para proporcionar. Então, ter esta atenção do tempo que a gente está dedicando para a gente, do tempo que a gente está dedicando para o outro, é promover uma percepção de melhoria da qualidade de vida, do relacionamento, do vínculo que a gente está desenvolvendo, afetivo, emocional, da oportunidade do desabafo. Isso também é necessário, de reelaborar, porque quando eu estou contando a minha história, eu estou pensando a respeito, eu estou reelaborando. Quando eu estou ouvindo a história do outro, eu tenho que ter essa consciência de que ele está reelaborando aquela história. E cada vez vai tirar um aprendizado, um sentimento diferente. Eu aprendi na terapia que era importante contar aquelas coisas que me incomodavam, aquelas experiências que não foram boas, né, que me incomodavam, porque aí foram se tornando, à medida que eu fui contando, foram se tornando história. Não era mais aquela coisa que mexia comigo de sentimento. O sentimento permanece, mas ele já deu uma acalmada, não me magoa mais aquela situação da maneira que magoava antes, porque conforme eu fui contando, eu fui reelaborando. Eu fui tirando outras conclusões. Eu fui aprendendo, como disse a minha mãe, né, que eu fiz o melhor naquela situação porque era o que eu tinha. Se eu não fiz melhor é porque eu não tinha ferramentas. E entender que o outro também. Ele fez daquele jeito porque ele não sabia fazer diferente. A história dele não proporcionou. Então, reelaborar essas histórias faz com que elas se tornem mais aceitáveis, se tornem menos doloridas, né? Se tornem parte da história, mas sem aquela mágoa. Então faz com que a gente consiga lidar melhor com a situação. Como está a sua relação de tempo para você? Você está deixando um tempo para se cuidar? Para fazer alguma coisa que seja sua, sabe? Ouvir música, cantar no chuveiro, né? A gente tem que ter esse tempo e o tempo para os outros. Vamos, nessa rotina doida que a gente tem de horários, deixar um tempinho para isso. Até aquela coisa de você ir para o banheiro com o livro, enquanto está lá fazendo as suas necessidades, você está lendo alguma coisa. Pode ser uma possibilidade. Enquanto a máquina de lavar está lá lavando, eu estou com meu celular fazendo um joguinho, eu estou fazendo meu crochê, eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto. Ouvindo música, né? Isso é importante também. Então, como está a sua relação de tempo com você mesmo e como está a sua relação de tempo com o outro? Quanto tempo você está dedicando ao outro? Para aqueles que são importantes para a sua vida, que às vezes você esquece que tem que dedicar um tempo, sabe? Dar um telefonema. As pessoas às vezes não encontram tempo para desejar feliz aniversário, para dar um telefonema, para saber como é que o outro está, e não deu tempo. Você só vai achar esse tempo se isso for uma prioridade na sua vida. Se não, não vai encontrar. E é importante a gente ter claro o que é essa prioridade. E principalmente quando você está no atendimento social, lidando com pessoas, você tem que estar inteiro ali dedicando aquele tempo para aquilo que você está fazendo para conseguir tirar o melhor daquela situação, seja de informação, seja de relacionamento, seja de produtividade, mas estar inteiro, dedicar tempo para. E se você quer fazer um trabalho voluntário, pense nisso. Se você não tem essa habilidade de ouvir, de dar oportunidade do outro conversar e dedicar um tempo para isso, porque descascar batata é importante, super bem-vindo no serviço, mas ouvir às vezes é a necessidade mais imediata. Então, procure ver como é que você está administrando, investindo e dedicando o seu tempo. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não deixe de curtir se você gostou, de comentar, de nos seguir nas nossas redes no Facebook, Instagram, YouTube, de entrar em contato conosco. Todo esse trabalho aqui é feito para você. Até a próxima!